Você já leu esse texto aqui? Lucas 24:44. E disse-lhes: Foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui nesse texto, Jesus já ressuscitou e apareceu aos discípulos. O pessoal está olhando para ele ali, estão atônitos e tal. E Jesus fala para eles: era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito, na lei, nos profetas e nos salmos. E detalhe é o seguinte, fazer uma pergunta para a gente começar esse vídeo. A gente conhece, de fato, textos lá do Antigo Testamento que falam sobre Jesus e o que aconteceu com Jesus? Hoje eu vou trazer aqui 10 textos lá do Antigo Testamento. E claro que tem muito mais, mas eu vou trazer 10 versículos e textos do Antigo Testamento que falam sobre Jesus e coisas que aconteceram com Jesus lá no Novo Testamento. Vamos conferir? E sejam muito bem-vindos ao Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de tentar transmitir e ensinar tudo aquilo que a gente tem aprendido, sem, claro, a pretensão de ser melhor do que ninguém. Apenas aquilo que a gente tem aprendido, a gente quer de alguma forma passar para que sua vida seja abençoada também, que a gente, assim como a gente tem aprendido algo aqui, a gente passar para frente, né, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então vamos ver esses textos bíblicos que falam de Jesus lá no Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Primeiro texto, Deuteronômio 18:15, diz assim: O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. O pessoal lá no Novo Testamento prega sobre Jesus Cristo, falando de Moisés, falando que foi um grande profeta, no caso de Moisés, né? E cita esse texto, dizendo que Deus, o próprio Deus, levantaria do meio deles um profeta semelhante a Moisés, e era para ele ser ouvido. Então ali em Deuteronômio tem esse texto falando, e quando se prega sobre isso lá no Novo Testamento, fala que aqui está falando de Jesus Cristo. Então essa é uma profecia acerca de Jesus, que viria um profeta. E Moisés está falando para o povo: o Senhor levantará do meio de vocês um profeta semelhante a mim. E é para ouvir esse profeta. Segundo texto, Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A gente viu um texto que estava escrito na lei, agora tem esse texto aqui que está escrito nos profetas. Lembra que o texto ali que a gente leu no começo dizia que era necessário se cumprir tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então agora é um profeta. Diz o texto aqui: eu mesmo darei um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E eles chamarão Emanuel. Está falando de Jesus. Ele está falando também o seguinte: a virgem ficará grávida. Ou seja, qual que é o acontecimento que é esse? Do nascimento de Jesus. Da forma como Jesus veio a este mundo. Claramente falando sobre Cristo. Terceiro texto, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Inclusive no livro do profeta Isaías tem muitas referências a Jesus Cristo, ao Messias de Israel. E aqui nesse texto está dizendo assim: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Claramente também falando de Jesus, que agora nasceu um menino. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso, ele é o príncipe da paz. Está falando de Cristo Jesus. Quarto texto, Isaías 53, versículo 5, diz assim: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todo esse capítulo 53 do livro de Isaías está falando tudo o que aconteceu com Jesus na cruz e por qual motivo que aconteceu isso. Eu trouxe só esse versículo aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi transpassado por causa de nossas iniquidades. Tudo que está escrito aqui é relatando sobre o acontecimento de Jesus ali na cruz, se entregando em nosso lugar. Sugiro até vocês lerem inteiro esse capítulo aqui, que está falando sobre o que Jesus fez na cruz, a forma como ele se entregou na cruz e o motivo dele ter se entregado ali na cruz e tudo que aconteceu. E o profeta Isaías já profetizava sobre isso lá no Antigo Testamento. Quinto texto, Oséias capítulo 6, versículo 2 diz assim: Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença.
Aqui no livro de Oséias, olha só o que está falando: depois de 2 dias ele nos trará vida novamente, ao terceiro dia ele nos restaurará. Lembremos que Cristo, ele foi crucificado, ele morreu ali na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, ele venceu todas essas coisas para que a gente tenha vida novamente. E está falando isso aqui no livro de Oséias. Sexto texto, Amós, capítulo 8, versículo 9, diz assim: naquele dia declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Quando Jesus é crucificado e ele morre ali na cruz, vocês podem lembrar que houve trevas na terra. Houve aquela escuridão. Naquele horário onde ele é crucificado ali, o véu do tabernáculo se rasga de alto a baixo, ali naquele momento, então tem aquela escuridão. E aqui esse texto que nós lemos está falando sobre isso. Ao meio-dia trarei trevas, trarei escuridão. Sétimo texto, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que o texto está dizendo aqui? De Belém virá aquele que será o governante de Israel. Claro que nós estamos falando aqui de Jesus. Inclusive o pessoal no Antigo Testamento entendia que a vinda de um Messias era alguém como se fosse o rei Davi. Então seria um governante, um rei que ia liderar Israel nas batalhas, assim como Davi mesmo, de batalhar, de tomar o poder ali novamente, que ele vivia ali entre os romanos, enfim. Então eles entendiam que um rei que viria era esse rei, um rei estilo o rei Davi. Mas na verdade vem o reino do Senhor, que agora pregando um arrependimento, para a gente se voltar para o Senhor. Não um reinado que vai dominar tudo aqui, mas alguém que vai viver no reino do Senhor, viver para o Senhor, conforme a vontade do Senhor. E diz o texto aqui que nós vemos: de Belém viria aquele que seria o governante de Israel. Está falando claramente aqui sobre Jesus. Oitavo texto, Salmo número 16, verso 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Lá em Atos capítulo 2, Pedro se levanta para pregar e fala na pregação, citando vários textos, inclusive esse texto aqui, falando que, citando aqui como a gente falou, né, que o seu santo não sofrerá decomposição. E daí ele cita esse texto para dizer que Jesus, ele não sofreu decomposição. Por quê? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele venceu ali, ele viveu novamente. Então esse texto aqui também está falando de Jesus, dizendo que ele não sofreria decomposição, assim como nós, quando nós morremos, enfim, que nós vamos para o sepulcro, nosso corpo volta à terra, enfim, a gente ali se decompõe completamente. E diz aqui nesse texto: o seu santo não sofrerá decomposição, ou seja, dizendo que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nono texto, Salmo 22, versículo 18, diz assim: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. É curioso isso aqui, né? Porque acontece lá na cruz com Jesus, né? Os soldados tiram ali as roupas, as vestes, e diz ali que eles lançaram sortes e dividiram as roupas para saber quem que ficava com cada peça. E detalhe que está escrito nesse texto que a gente acabou de ler: dividiram as minhas roupas e lançaram sortes sobre elas, ou seja, para ver quem que ficaria com cada pedaço ali da veste de Jesus. Ou seja, coisas que aconteceram com Jesus e que a gente está lendo textos aqui que já estava escrito que aconteceria. Décimo texto, Salmo 41, verso 9. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Vocês lembram que Jesus, na última ceia ali, na ceia que ele participou com os discípulos, ele fala: em verdade eu digo a vocês que um de vocês vai me trair. Então, ou seja, daí a gente conhece a história que Judas Iscariotes entregou Jesus ali por 30 moedas de prata. Então tem um texto dizendo aqui: até tu, melhor amigo, se voltou contra mim. Aquele que repartia o pão comigo se voltou contra mim. Um texto aqui dizendo que seria alguém ali muito próximo, um amigo dele, que se voltaria contra o ungido do Senhor, contra o Messias. E detalhe, eu acabei de falar que Jesus foi entregue, traído por Judas por 30 moedas de prata. Olha só esse texto aqui. Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lancem isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Até o valor que Jesus foi entregue,
foi trocado, foi traído ali por Judas, até o valor tem escrito aqui. Esse aqui é um bônus, a gente falou os 10 textos, eu trago mais um bônus aqui, as 30 moedas de prata. E Judas ali, quando ele se arrepende, né, depois que ele ter trocado Jesus por 30 moedas de prata, ele se arrepende e atira aquelas moedas ali no templo, enfim. E então, tudo isso tá escrito sobre Jesus lá no Antigo Testamento. Tem muitos outros textos que a gente pode ler que vai falar sobre Cristo Jesus. Podemos fazer outras partes aqui, a gente falar sobre textos lá do Antigo Testamento que falam sobre Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que a gente continue lendo a palavra de Deus para a gente aprender cada vez mais. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.